Dando continuidade ao assunto, iremos falar sobre a subrogação e a dação de pagamento. A subrogação, ela consiste na troca, no caso de credores. Por muitas raras as vezes, ela acaba por trocar os devedores. A subrogação, ela tem uma divisão de duas partes, sendo a legal e a convencional. A legal, ela sendo decorrente da lei, independente da decisão do credor ou do devedor. Um exemplo que pode ser dado é justamente quando uma pessoa pega dinheiro para hipotecar uma casa, só que ele não tem dinheiro suficiente para terminar de pagar a casa. Por exemplo, a pessoa ela pega 500 mil com o banco para conseguir hipotecar a casa, só que por algum intermédio, por algum desavenças, ela não consegue pagar justamente a casa. Com isso, o banco ela pega o bem e põe a leilão, põe a venda no valor justamente de quanto foi pego, independente se a pessoa ela pegou ou não. Independente se falta alguma coisa ou não, põe o valor que foi justamente pego de 100%. E acaba vendendo a casa, só que ela só pode reter o valor que lhe falta, não pode reter 100% do valor. Aí eles põem e a pessoa conseguiu pagar os 250 mil, no caso a metade do valor, e eles conseguem vender a casa por um terceiro. No caso, uma pessoa vem, se interessa pela casa e acaba por comprar. Com isso, a pessoa ela quita a parte do devedor no banco e acaba por se tornar devedor para outra parte. No caso, quem era devedor se tornou credor e tem que receber os outros 250 mil. Já a convencional, ela pode vir por intermédio, ou no caso por iniciativa do devedor ou do credor. Podemos dizer que, digamos, o Bruno pegou dinheiro emprestado com o professor Cadu, pegou 50 mil emprestado com o professor Cadu para tentar comprar um carro. Ele consegue por comprar um carro. Só que ele não consegue pagar de volta esses 50 mil e pede ajuda para a Pitanga. A Pitanga ela fala, eu não tenho 50 mil para te emprestar, no caso eu não tenho o valor 100% para te emprestar, eu te empresto só metade. Tá, ele pegou os 25 mil e pagou justamente o professor Cadu os primeiros 25 mil. Só que ele acabou por adquirir dois credores, no caso, dois credores de 25 mil. Com isso, o Bruno não consegue pagar nenhum dos dois, e esse bem que ele utilizou para comprar, o bem utilizado que ele quis comprar com dinheiro, o professor Cadu, depois de 10 anos ele já não vale os 50 mil, digamos que ele vale 40 ou 30 mil. Eles pegaram o valor de 40. E eles pegam e põem a leilão e conseguem arrecadar os 40 mil, justamente o que eles queriam. E o professor Cadu, ele, por ser o credor primário, ele pode arrentar o dinheiro que lhe faltava. Isso é previsto por lei. E o Bruno só poderá reter o dinheiro que faltar. No caso, se era 25 mil que faltava para o professor Cadu, ele irá pegar os 25 mil e sobrará 15, que esses 15 será pago para o Bruno. E esse valor ele não pode ser cobrado. No caso, ele irá ter que ir atrás. No caso, a Pitanga irá... Foi mal, confundi um pouco aqui. A Pitanga irá atrás do Bruno para tentar ressarcir os 10 mil que ainda faltam. Já a questão da dação de pagamento, já em relação à dação de pagamento, consiste de uma pessoa que tem, ou que prestava serviços, que pegou dinheiro emprestado, só que ela não pode terminar de pagar, ou ela não tem ou ela não faz mais os devidos serviços que seria cobrado. No caso, se a Pitanga contratou o Wagner para pintar uma casa e ele não trabalha mais, ele pode, por algum meio, ele pode ou terminar, mesmo não trabalhando mais com essas coisas, ele pode ou terminar
com o serviço, ou ele pode entrar em acordo com a pitanga, digamos. Eu te ofereço as tintas, que eu tenho uma loja de tintas agora, e eu te ofereço as tintas, e você contrata outra pessoa para terminar. Ou, digamos, a Stephanie pega 15 mil emprestado com a Dominique para comprar, sei lá, comprar um celular novo. Porém, ela não consegue pagar e a Dominique começa a cobrar. E ela fala, olha, eu não tenho mais o dinheiro, mas eu tenho uma moto aqui no mesmo valor. Se você quiser, eu posso lhe oferecer a moto para que... e a gente fica quitte dessa dívida. Eu não tenho mais... você recebe a moto e essa dívida nossa fica quitada. E assim terminamos a dação e a subrogação de pagamento. Dando continuidade, eu passo a palavra para o Iago. Dando continuidade à fala do nosso colega e ao assunto sobre adimplemento, imputação e consignação, e assim seguindo na parte consignativa, é uma ação, né, uma ação proposta pelo devedor contra o credor, quando ele já quer resolver essa questão, esse problema que está pendurando, né, por algum tempo. Ele pode aceitar, o credor pode aceitar, mas ele também não pode aceitar, né, ou recusar de receber o valor da dívida e exigir um valor superior, né, um valor além daquilo que estava lá no início da dívida, do contrato, e uma hipótese, né, e assim ferir, vamos dizer assim, a lei e o acordo entre as partes. E considera-se o pagamento também na forma do depósito judicial ou estabelecendo uma forma bancária da coisa devida. E também há os pontos em que ele pode recorrer e né, as consignações, os pontos das consignações. Assim, a consignação também tem lugar, caso não seja justificado, não apareça, por algum motivo desconhecido, né, declarar-se ausente, né, não aparecer no dia da resolução do problema, né, ou no lugar incerto, ou um lugar perigoso, ou difícil, em alguns motivos também, e se correr alguma dúvida, na verdade, que deva legitimamente receber o objeto do pagamento, então isso dificultará e atrapalhará, né, ainda mais o processo e talvez a perca total do valor da dívida. A imputação do pagamento já é a questão em que não é né, suficiente todo o pagamento, não é suficiente o pagamento que ocorreu, não é suficiente para saldar todas as dívidas junto do credor, né? Então, assim, ele é pago, mas não suficiente para pagar, não quita todas as dívidas, não quita todo o valor, que pode ser enorme ou não, mas não é suficiente, né? E a pessoa, caso por algum motivo tenha mais dívidas com o credor, né, e o débito não seja suficiente por natureza, deve-se resolver a questão para onde irá ordenar o pagamento, né? Então, assim, tendo duas ou três dívidas, ele deve se direcionar para qual dívida será. Sendo só uma insuficiente, sendo assim, será resolvido a questão. Há duas formas de pagamento. Forma indireta, que é a inovação e a confusão. Primeiro eu vou estar falando sobre a inovação. Bom, a inovação está prevista no artigo 360 do Código Civil. Qual o seu conceito? Ela vai tratar da criação de uma nova obrigação de pagamento, né? Excluindo assim a primeira. Ela possui um duplo conteúdo, porque ela primeiro exclui a dívida anterior e extingue, né? E no final de tudo ela gera outra. Ela possui três requisitos para ser uma inovação, né? A existência de uma dívida anterior, uma obrigação, né? E assim a geração de uma segunda obrigação, que é o segundo requisito, e no final de tudo acordos entre as partes. A inovação ela pode ser objetiva, subjetiva e mista. Objetiva
quando se muda somente a natureza da prestação. Já a subjetiva, quando muda somente os polos, ou seja, as partes envolvidas. Já na mista, que é a terceira obrigação, ela vai mudar os dois, né? E no caso vai ter uma fusão das modalidades de inovação, que é a subjetiva e a objetiva. Bom, gente, eu vou estar dando continuidade a trabalhos falando sobre a confusão. A confusão, todo mundo sabe que no direito obrigacional existem dois lados, o credor e o devedor. Na confusão, ela se dá quando uma mesma pessoa tem esses dois tipos de obrigação. Assim, é uma forma de extinguir a obrigação. Ela possui requisitos. O primeiro é a unidade de relação obrigacional, onde há a existência de crédito, de mesmo crédito ou da mesma obrigação, não uma pessoa só. É a união na mesma pessoa das qualidades de credor e devedor. Dessa forma, a prestação e a obrigação concorrem no mesmo titular, assim se terá a confusão. E, por terceiro e último requisito, a ausência de separação de patrimônios. Quais são suas fontes? A fonte da confusão ela se origina da transmissão de um patrimônio. A causa mais comum da transmissão de um patrimônio na confusão é a morte. Ela também pode ocorrer entre vivos, quando passa uma empresa credora para outra, vem receber o patrimônio da outra, né? E também no fenômeno de derivar a cessão de crédito, de subrogação. Vamos falar da compensação, do conceito, das espécies da compensação legal, dos requisitos da compensação legal, da reciprocidade dos créditos, da liquidez das dívidas, da exigibilidade das prestações, da fungibilidade dos débitos, da compensação convencional e da compensação judicial, e dívidas não compensáveis, algumas regras peculiares. Mas e o que vem a ser a compensação? Pelo conceito, a compensação é um meio de extinção de obrigações entre as pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. Acarreta a extinção das duas obrigações, cujos credores são simultaneamente devedores um do outro. É um modo indireto de extinção das obrigações, sucedâneo do pagamento por produzir o mesmo efeito deste. Por exemplo, Laedson é credor de André da importância de R$100.000 e este se torna credor do primeiro de igual quantia. As duas dívidas extinguem-se automaticamente, dispensando o duplo pagamento. Neste caso, temos a compensação total. Se, no entanto, André se torna credor de apenas 50.000, ocorre uma compensação parcial. As compensações podem ser também legais, convencionais e judiciais. É legal quando decorre da lei, independente da vontade das partes. É convencional quando resulta de acordo das partes, dispensando alguns dos requisitos. E, por fim, é judicial quando efetivada por determinação do juiz nos casos permitidos pela lei. A compensação legal é a que, baseada nos pressupostos exigidos por lei, produz os seus efeitos ipsi iure, independente da vontade das partes, e se a realiza, ainda que uma delas se oponha. Opera-se automaticamente de pleno direito, no mesmo instante em que o segundo crédito é constituído. Extinguem-se as duas dívidas. O juiz apenas reconhece e declara sua configuração desde que provado, pois não pode ser proclamada de ofício. Uma vez alegada, declarada judicialmente, seus efeitos retroagirão à data em que se estabeleceu a reciprocidade das dívidas. Para tanto, existem os requisitos da compensação legal, que valem também para a compensação judicial. São a reciprocidade dos créditos, a liquidez das dívidas, exigibilidade das prestações, a fungibilidade dos débitos, ou seja, a homogeneidade das prestações devidas. O requisito da reciprocidade dos créditos é justamente a existência de obrigações e créditos recíprocos, isto é, entre as mesmas partes, visto que a compensação provoca a extinção de obrigações pelo encontro de direitos opostos. No entanto, a lei abre uma exceção em favor do fiador, atendendo ao fato de se tratar de um terceiro interessado, permitindo que alegue em seu favor a compensação que o devedor afiançado poderia arguir perante o credor. Sobre a liquidez das dívidas, dispõe o artigo 369 do Código Civil que a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Nas obrigações condicionais, só é permitida a compensação após o implemento da condição, e nas obrigações a termo, por exemplo, somente depois do vencimento deste. Mas os prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam à compensação. Esses prazos de favor
impedem o rigor da execução, mas não inibem a compensação. Nas obrigações alternativas, só após a realização da escolha é que se poderá decidir a possibilidade ou não da compensação. Se a opção recaiu na prestação compensável, pode, desde tal momento, dar-se a compensação. Na fungibilidade dos débitos, é igualmente necessário que as prestações sejam fungíveis, da mesma natureza. Não basta que as obrigações tenham por objeto coisas fungíveis, como dinheiro, café, milho, etc. Faz-se mister que sejam fungíveis entre si, isto é, homogêneas. Assim, a dívida em dinheiro só se compensa com outra dívida em dinheiro. A dívida consistente em entregar sacas de café só se compensa com outra dívida cujo objeto também seja a entrega de sacas de café. Mas este requisito requer uma equivalência qualitativa. Embora sejam da mesma natureza as coisas fungíveis, objeto das duas prestações não se compensarão, verificando-se que diferem na qualidade quando especificada no contrato. Temos também a compensação convencional, que resulta de um acordo de vontades, incidindo em hipóteses que não se enquadram nas de compensação legal. Na compensação convencional, dispensa-se alguns requisitos. Por exemplo, a dívida ilíquida ou não vencida passa a compensar-se com dívida líquida ou vencida. Também uma dívida de café com dívida em dinheiro, etc., se ela incorreria na compensação pelo não preenchimento de todos os seus requisitos. Assim, temos a compensação convencional. Todavia, a compensação convencional não é ilimitada. O poder de exercitar a autonomia privada é limitado pela ordem pública e pela função social do contrato. É também limitado quando o ato contrariar manifestadamente os limites impostos pelo seu fim econômico-social, pela boa-fé e pelos bons costumes. Além da compensação legal, convencional, também temos a compensação judicial, que é determinada pelo juiz nos casos em que se acham presentes os pressupostos legais. Dentre os critérios, dívidas não compensáveis são casos especiais, que não se admite a compensação. A exclusão pode ser convencional ou legal. No primeiro caso, o obstáculo é criado pelas próprias partes. De comum acordo, credor e devedor excluem-na. Tem-se, neste caso, a exclusão bilateral. Ocorre também a renúncia unilateral, onde não cabe a compensação, havendo renúncia prévia de uma das partes. Ou seja, quando uma das partes abre mão do direito eventual de arguir a compensação. Também ocorre a exclusão legal, que em alguns casos dá causa de uma das dívidas e em outros da qualidade de um dos devedores. A exclusão legal pode ser em razão de uma ordem moral, como exemplo, esbulho, furto, roubo, que constituem atos ilícitos. A exclusão legal também decorre da razão quando está na causa do contrato, como por exemplo, comodato e depósito, que baseiam-se na confiança mútua, somente se admitindo o pagamento mediante a restituição da própria coisa emprestada ou depositada. Ninguém pode apropriar-se da coisa alegando compensação, pois a obrigação de restituir não desaparece. Outro exemplo que se exclui são as dívidas alimentares. Obviamente, não podem ser objeto de compensação, porque sua satisfação é indispensável para a subsistência do alimentado. Neste caso, como exemplo, o devedor de pensão alimentícia se torna credor da pessoa alimentada e não pode opor-se ao crédito, quando exigida a pensão. Por fim, temos as regras peculiares. Por exemplo, quando há um devedor solidário, que compensa-se com o credor o que este devia ao seu cobrigado, mas só até o limite da cota deste na dívida comum. Dentre as regras peculiares também há a compensação na cessão de crédito. Por exemplo, o devedor que notificado nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos. Não pode opor ao cessionário a compensação que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Se, porém, a cessão lhe não tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário a compensação do crédito que antes tinha contra o cedente. Outra peculiaridade encontra-se no lugar. Por exemplo, a distinção entre os lugares da prestação pode gerar,
para uma das partes despesas de transporte ou de expedição, ou relativas à diferença de câmbio, etc., ocasionando-lhes prejuízos. Por fim, outra peculiaridade é a imputação do pagamento, quando houver a pluralidade dos débitos suscetíveis da compensação. Deste modo, ao arguir a compensação, o devedor indicará a dívida que pretende que seja compensada. Se não fizer a indicação, a escolha far-se-á pelo credor, que declarará na quitação a dívida pela qual optou. Neste tópico, vou falar da remissão de dívidas, do conceito e natureza jurídica, de espécies de remissão, das presunções legais e da remissão em caso de solidariedade passiva. A remissão é a liberdade efetuada pelo credor, consistente em exonerar o devedor do cumprimento da obrigação. Remissão é o perdão da dívida. A remissão da dívida é aceita pelo devedor, extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. Dentre seus pressupostos, é indispensável que o devedor aceite, expressa ou tacitamente, pois se ela se opuser, nada poderá impedi-lo de realizar o pagamento. Na remissão, todos os créditos, seja qual for a natureza, são suscetíveis de remissão, desde que só visem o interesse privado do credor e a remissão não contrarie o interesse público ou de terceiro. Das espécies de remissão, pode ser total ou parcial, no tocante ao seu objeto. Pode ser ainda expressa, tácita ou presumida. A primeira resulta da declaração do credor em um instrumento público ou particular, por ato entre vivos ou mortis-causa, perdoando a dívida. Já a remissão, quando é presumida, deriva da expressa previsão legal. A remissão é presumida pela lei em dois casos: pela entrega voluntária do título da obrigação por escrito particular e pela entrega do objeto empenhado. Na devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular prova desonorização do devedor e de seus coobrigados, se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir. De outro modo, a entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento. Se o devedor alega que pagou, a posse em que se acha por escrito da dívida faz presumir o pagamento e que o título lhe foi entregue pelo credor. Mas, se alega que o credor lhe remitiu a dívida, já não será suficiente a posse do título e deve provar ainda que foi o próprio credor quem espontaneamente lhe pagou. A restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real, não a extinção da dívida. Da remissão em caso de solidariedade passiva é quando é concedida a um dos codevedores que extingue a dívida na parte a ele correspondente, de modo que, ainda reservando o crédito à solidariedade contra os outros, já lhes não pode cobrar o débito sem dedução da parte remitida. Sendo individível a obrigação, se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas estes só poderão exigir descontada a cota do credor remitente. Por fim, sendo indivisível a obrigação, se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas estes só poderão exigir descontada a cota do credor. E dando continuidade ao assunto, meu nome é Abraão Lima Nunes e eu vou falar um pouco sobre mora, prevista no artigo 394 do nosso Código Civil. Mas afinal, o que é mora? Mora é um conceito curto e simples, é basicamente o retardamento no cumprimento de uma obrigação, o cumprimento tardio de uma obrigação. E aí é aquele encargo pago pelo atraso do cumprimento de determinado pagamento ou de determinada obrigação. Nós vimos aí em direito civil que no direito das obrigações há 3 tipos de obrigação: obrigação de dar, de fazer e de não fazer. A mora está presente nas obrigações de dar e de fazer. Na obrigação de não fazer não há que se falar em mora. Por quê? Vamos a alguns exemplos. Na obrigação de dar, suponhamos que eu tenha alugado um veículo, né? E eu e o meu credor compactuamos que eu devo entregar esse veículo até o dia 25 de julho. Né? Então eu tenho a obrigação de dar esse veículo ao meu credor até o dia 25 de julho. Mas vamos supor que eu demore 15 dias para devolver o veículo.
né? Esses 15 dias será a mora, né? Mora é a quantidade de tempo, né, que se passou após o prazo estabelecido entre as partes, né, no contrato. Então, esses 15 dias será a minha mora, né, o que eu deverei pagar ao meu credor pelo tempo que eu demorei, né? E o meu credor, além da mora, poderá cobrar pelo prejuízo, né? Porque vamos supor, isso se houver, vamos supor que o meu credor trabalhe alugando seus carros, né? Ele tem vários carros e esse é o ganha-pão dele, ele aluga seus carros. E aí, durante esses 15 dias que eu demorei a entregar o veículo, ele já poderia ter alugado mais uma vez, né? Então, ele poderá cobrar de mim, devedor, né, pelo prejuízo, porque ele já deveria, ele poderia já ter alugado esse veículo mais uma vez, né? Então, eu gerei certo prejuízo para ele. Na obrigação de fazer, vamos supor que eu seja um empresário, esteja construindo uma loja grande aqui em Imperatriz e queira inaugurar ela na segunda-feira. E aí eu contrato uma equipe para fazer uma faxina e para decorar a minha loja durante um final de semana, para que eu inaugure ela na segunda. E aí essa equipe não consegue cumprir com o prazo, né, que a gente estabeleceu, e aí só consegue purgar, porque no direito civil, após o prazo que foi estabelecido entre as partes, se a parte não cumpriu com a obrigação, né, não pagou, não cumpriu com a obrigação, durante a mora não é denominado mais pagamento da obrigação, e sim purgação. Se essa equipe não conseguiu cumprir com o prazo durante o final de semana, né, que a gente estabeleceu, e sim só na quarta, então ela purgou a obrigação. Então, essa equipe demorou 3 dias para purgar com a obrigação. Ela foi terminar isso só na quarta, né? Então eu, credor, poderei cobrar da equipe, né, devedora, pela mora, né? E mais o prejuízo que ela causou, porque vamos supor que eu tenha preparado tudo para segunda-feira, tenha contratado pessoas para panfletar, tenha colocado comerciais, enfim. Então isso foi um grande prejuízo para mim, né? Então eu poderei cobrar dessa equipe pelo prejuízo e pela mora de 3 dias, né, que ela demorou cumprir com a obrigação, que ela demorou purgar com a obrigação. E aí, na obrigação de não fazer, como eu disse, né, não há que se falar em mora, porque vamos supor que eu tenha firmado um contrato com você, que está aí assistindo esse vídeo. Vamos supor que a gente firmou um contrato, o qual foi estabelecido que eu não posso tocar nesse celular aqui que está gravando durante um mês. Se eu demorar a tocar nesse celular, eu vou estar em mora? Não. Eu vou estar cumprindo com o contrato, né, com a minha obrigação. E se eu tocar no celular, eu estarei quebrando o contrato, né? Estarei aí entrando no contexto de inadimplência. E aí algo que é válido de eu mencionar é o artigo 393 do Código Civil, que dispõe que o devedor não responde por caso fortuito ou por força maior. E detalhe, isto se ele estiver dentro do prazo que foi estabelecido, se ele estiver dentro do prazo do cumprimento da obrigação, e não se ele estiver em mora, né? Vamos supor que eu, no caso do carro, né, da obrigação de dar, que eu aluguei o carro, vamos supor que antes do dia 25 de julho, né, que foi compactuado para que eu devolvesse o carro, se antes do dia 25 de julho caísse um raio em cima do carro e aí acabasse destruindo o carro, eu não seria obrigado a pagar pelo prejuízo do carro, pela perda do veículo. Não. Mas vamos supor que esse raio venha a cair durante a mora, né? Passou do dia 25 de julho, e aí eu já estava naquele contexto dos 15 dias de mora, né? Depois do dia 25 de julho. E aí esse raio caiu em cima do veículo e acabou destruindo o veículo. Então, eu, como estou em mora, né, terei que pagar pelo prejuízo, pela perda da coisa. Porque o nosso ordenamento jurídico adota a teoria do risco integral em caso de mora do devedor. Isso está previsto lá no artigo 399 do Código Civil. Então, mesmo que seja algo
que seja um caso fortuito, né, que não seja da vontade do devedor, ou algo por força maior, o devedor aí ainda terá que pagar pelo prejuízo, né, por perdas e danos. É como se o devedor tivesse culpa pelo que aconteceu, né, o que faz até sentido, porque vamos supor que se eu não tivesse com o carro, né, no exemplo do veículo ainda que eu peguei emprestado, que eu peguei alugado, se eu não estivesse com o carro, se eu não tivesse demorado a entregar o carro, se eu tivesse entregado o carro no dia 25 de julho, o raio não teria caído em cima do veículo, entendeu? Como se eu tivesse culpa aí no que aconteceu. E essa foi uma breve explanação do que vem a ser a mora. Bom, dando continuidade ao assunto, eu vou falar um pouco sobre perdas e danos. Já sabemos que quando o devedor descumpre uma obrigação, a gente chama de inadimplemento. Várias são as consequências do inadimplemento, mas a mais comum é a obrigação de reparar as perdas e os danos que o inadimplemento causou. O conceito de perdas e danos nada mais é que o suficiente capaz de indenizar o prejuízo sofrido pelo credor e que foi causado pelo inadimplemento relativo ou absoluto da obrigação por parte do devedor. O artigo 402 fala que perdas e danos abrangem aquilo que o credor efetivamente perdeu e aquilo que razoavelmente deixou de ganhar, portanto, danos emergentes e lucros cessantes. Ou seja, dano emergente é o que o credor efetivamente perdeu como resultado do inadimplemento pelo devedor. E o lucro cessante é que, em razão do descumprimento da obrigação pelo devedor, o credor deixou de lucrar o que ele provavelmente ganharia. Por exemplo, um táxi está parado no semáforo e eu, desatento, fui lá e bati no traseiro do táxi e ficou completamente destruída a traseira. Aí já houve uma diminuição do patrimônio, ou seja, já é um dano emergente. E além disso, por causa do acidente, ele teve que parar de trabalhar por um mês. E no mês ele ganhava R$4.000. Aí por ele ter parado de trabalhar, ele não ganhou nada, então já é o lucro cessante. O artigo 403 fala que o que deve servir como um parâmetro de definição é a extensão do dano e não a conduta do agente. Por exemplo, eu causei um dano de R$300.000, mas o juiz achou que eu agi de forma desonesta e quer que eu pague mais 100 mil. Isso não existe, eu só vou pagar os 300 mil. E o artigo 304 é a obrigação de dar pecuniária. Nas obrigações de dar pecuniária, as perdas e danos serão pagas com a atualização monetária segundo índices oficialmente estabelecidos, mais os juros, os custos e honorários dos advogados. Por exemplo, eu comprei uma casa no valor de 300 mil e resolvi tudo com o cara. Já assinei, já passei a casa para o meu nome, mas chegou o dia e eu não paguei. Não paguei os 300 mil. Ele tentou resolver, numa boa. Ele ficou me ligando, ele mandou mensagem, mesmo assim eu não quis pagar. Então ele foi lá e me colocou na justiça. E o processo correndo, e depois de uns 3 anos eu fui condenada a pagar os 300 mil. Mas não vai ser só os 300 mil. Vai ser os 300 mil atualizados, mais o honorário do advogado, mais os custos processuais e também serão acrescidos os juros moratórios. E esses juros moratórios, eles começam a contar a partir da data da citação inicial, que é o que o artigo 405 diz. Continuidade ao nosso trabalho, vou falar um pouco para vocês sobre juros legais. Bom, Leonardo, o que é juros legais? Pessoal, os juros legais, ele está previsto no nosso artigo 406 do Código Civil Brasileiro. No nosso ordenamento jurídico, tem 4 tipos de juros legais. Entre eles, tem o compensatórios, moratórios, convencionais, legais, simples e compostos. Mas eu trouxe um importante para vocês. Eu vou dar uma ênfase nele, que eu achei ele muito interessante, que é o moratórios, em razão da grande importância dele para a nossa sociedade. Quando os juros moratórios não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada, ou quando provirem de determinadas leis, serão fixadas
segundo a taxa que estiver em vigor para o pagamento dos nossos impostos. Leonardo, me deu um exemplo. Bom, um exemplo sobre juros moratórios, eu vou falar um para vocês, um exemplo. Você compra uma televisão no valor de R$5.000, aí você fica com a parcela de 800. Bom, aí você vai ter a parcela de 800, né, com a taxa de juros de mora de 1% ao mês. Mora significa parcela em atraso. Se você atrasar, você vai pagar 1%. Bom, o vencimento ocorreu no dia 10 do mês e você só pagou no final do mês, no dia 29, dia 30. Aí você vai calcular os juros que você, como consumidor, vai ter que pagar. Que é o que a gente paga quando a gente atrasa alguma conta, mas às vezes ele bota mais juro em cima do que é obrigado na lei, né? Que está na lei, previsto na lei. Então, os juros de mora, um exemplo, 800, que é o valor da parcela da televisão, né? Vezes 1%, esse 1% é quando você atrasa a sua parcela, dividido pelos 30 dias, que os 30 dias foi o dia que você foi pagar, que você tinha que pagar dia 10, você pagou dia 30, vezes 20. O 20 veio da onde, Leonardo? O 20 veio dos 20 dias que você atrasou, e o juro vai cair em cima desses 20 dias, que é 1%, que fica igual a 800 vezes 0,67, que é igual a 5,33. Então, os 20 dias de atraso ficou R$ 5,33. Então, toda vez que você for comprar uma televisão, uma geladeira, alguma coisa, sempre ter muita atenção nos juros que eles estão cobrando em cima de você. Você é consumidor e em todos os artigos você tem sua lei, é previsto no artigo 406, que toda compra de um consumidor só pode exigir 1% em cima de cada compra. Diferença entre juros de mora e multa, porque juros é o que você demorou pagar sobre o que você comprou. A multa também costuma fazer parte de um pagamento feito em atraso, mas só que na multa eles cobram 12% em cima. Já no juros, ele cobra apenas 1%. Mas na maioria das vezes, nesses locais que a gente vai, como Casas Bahia, entre outros locais, sempre eles cobram acima do valor exigido pela lei. Bom, pessoal, dando continuidade no segundo tema que eu vou abordar agora, que é cláusulas penais, que está prevista no artigo 408 a 416 do nosso Código Civil Brasileiro. Nós que somos estudantes de direito no nosso ramo do direito civil, cláusula penal é um instrumento acessório que estipula pena ou multa utilizada como elemento na militância que vai contra o inadimplente das obrigações. Para quem não sabe o que é inadimplente é o mesmo que o consumidor comprar um eletrodoméstico e não efetuar a sua obrigação, que no caso é o pagamento. A índice de pleno direito o devedor na cláusula penal pactuada desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Mora é como você fizesse o pagamento atrasado, fora do acordo que você assinou, do documento. Geralmente as multas são fixadas em dinheiro, algumas vezes são, por exemplo, a entrega de uma coisa, a abstenção de um fato ou perda de algum benefício. Perda é como se você fosse comprar algo e não cumprisse com aquilo. Aí você não vai ganhar mais aquele benefício que a empresa tinha proposto a você, consumidor. Também a cláusula penal, ela sempre consiste em previsão, sempre adjeta, que é a um contrato, de natureza acessória. É estabelecida como reforço ao pacto obrigacional com a finalidade de fixar previamente a liquidação de eventuais perdas e danos devida por quem descumpri-las. Por quem você é consumidor e descumpriu o seu contrato que você fez comigo. Não efetuou o pagamento ou algo do tipo. Pode ser estipulada conjuntamente com a obrigação principal ou em ato posterior, que está no Código Civil no artigo 409, sob a forma de adendo. Embora geralmente seja fixada em dinheiro, algumas vezes toma outra forma,
como a entrega de uma coisa, a abstenção de um fato ou perda de algum benefício, por exemplo, de um desconto que eu dou para você. Esse é um benefício que eu posso dar para você, mas se você não cumprir aquele contrato que a gente fez, eu não dou esse benefício para você. Um exemplo que é sempre citado na cláusula penal é um contrato de locação. É como se eu comprasse um aluguel. Se eu todo mês tenho que pagar meu aluguel no valor de R$ 500 e toda vez eu não cumprir aquele contrato e atrasar 2 meses, a multa que eu tenho que pagar em cima do valor que eu pago, no caso eu pago 700 do meu aluguel, é de 10% no valor da prestação. Isso você assinou o seu contrato comigo, que dizia, se você atrasar esse contrato comigo, o seu aluguel, eu vou cobrar 10% no valor da sua prestação. Aí toda vez que você atrasar, por obrigação sua, você pagar os 10% em cima de cada prestação.